Boa noite, pessoal. Meu nome é Felipe. E o meu nome é Vinícius. E hoje nós vamos falar aqui com vocês um pouquinho sobre as ações de marketing digital que podem prejudicar a sua empresa. Às vezes a gente acha que está tomando alguma medida certa, fazendo alguma coisa interessante, e no final das contas a gente acaba prejudicando a imagem e os resultados de conversão da nossa empresa. Então a gente vai bater um papo aqui para especialistas da área, para quem tem interesse, para quem tem algum negócio e está pretendendo ou já divulga ele no ambiente digital. A gente vai aprender a identificar algumas ações que prejudicam os nossos resultados no marketing digital. Antes disso é importante a gente lembrar que a gente separou aqui algumas dicas de o que se deve fazer e o que não se deve fazer para você ter bons resultados aí no marketing digital. Então a gente começa aqui querendo passar um pouquinho a impressão das principais funções do marketing. Então o primeiro que a gente pontua, a construção de uma marca, que é basicamente você fazer a sua empresa ter uma identidade visual, de comunicação, de posts, de tudo isso. Então você constrói a sua marca com base nos seus pilares, com base no seu planejamento estratégico. Tudo isso te ajuda a construir essa marca. Assim como as empresas, as pessoas, na verdade, as empresas elas apresentam essa marca, define a identidade dela, se ela é uma coisa mais moderna, um pouquinho mais conservadora, algo mais contemporâneo. Então, assim como a nossa roupa mostra a nossa identidade, a nossa comunicação também vai nos ajudar a mostrar quem é a nossa empresa, para o mercado consumidor e para aquelas pessoas que pretendem nos conhecer a nossa marca e o nosso produto. Então, o segundo passo é você fazer um trabalho focado no reconhecimento da marca, que depois que você definiu qual é a linguagem da sua empresa, qual é a linguagem do seu público, quais são os pilares da sua empresa, você vai fazer um trabalho de reconhecimento. Você vai ter uma presença da sua marca onde o seu público está. Isso você faz através de redes sociais, você faz através de site, você faz através de e-commerce. Tudo isso leva o reconhecimento da sua marca a um nível que você planeje. Então, basicamente, a construção da marca ela é o conceito que eu quero transmitir e o reconhecimento da marca é o que eu passo para o mercado, é o vestimento, é a parte estética, o estereótipo que eu apresento. Exatamente. Perfeito. O terceiro ponto, que é o que a gente acredita que é mais importante no momento que a gente vive, que é trazer vendas. Então, através da construção de marca, do reconhecimento da marca, você consegue ampliar suas vendas. A gente sabe que no momento não é uma coisa tão simples como a gente está falando, mas fazendo esse trabalho construído com planejamento, com estrutura, um planejamento estruturado, você consegue aumentar as suas vendas através do marketing. Porque, afinal de contas, a gente pode ter vários objetivos dentro do marketing digital, mas para qualquer empresa sobreviver, ela precisa vender, ou o seu produto ou o seu serviço. É óbvio que em determinados momentos, um padrão de comunicação pode direcionar para alguma coisa, pode direcionar para um trabalho de construção de marca, só propriamente como você acabou de dizer, mas no final das contas, o que vai manter a empresa, o que vai manter o cofrinho cheio são as vendas. Então, tudo no final das contas tem que apresentar, tem que caminhar para uma conversão. Certo. E ações promocionais, que também vão te levar à venda, mas, por exemplo, tem um produto que está se sobressaindo em determinado mês, tem um produto que você quer vender mais em determinado período, em tempos como o que a gente vive, são sugestões aí de diversos economistas, e até nossa, que você foque em um produto que te traga mais lucro para você vender mais esse produto. Então o marketing te ajuda através dessas ações promocionais para você ter um lucro maior. Então ações promocionais são ações temporárias, elas duram um determinado período de tempo, assim, para apresentar um produto ou um serviço, elas se perpetuam assim, ao longo da história da empresa. Geralmente fazem promocional temporária, porque você não tem um consumo de um produto que é sempre igual. Muda, dependendo do que você vende, do serviço que você presta, ele muda ao longo do tempo. Então tudo isso vai de pesquisa, planejamento e como que você estruturou isso. Para a gente exemplificar um pouquinho essa questão da sazonalidade, a gente pode pegar um segmento de ar-condicionado, por exemplo. É óbvio que no verão o ar-condicionado acaba vendendo mais. Então, ou seja, vou investir mais meu dinheiro ou vou investir mais em ações promocionais no verão ou no inverno? Aí a primeira coisa que vem à nossa cabeça vou investir aonde vende mais, porque a concorrência está maior. Mas se eu fizer, e nos outros meses durante o ano, que tipo de trabalho eu posso fazer, que tipo de ação eu faço? Porque é óbvio que
o final do ano, de repente o verão, é onde essa empresa de ar-condicionado acaba vendendo mais porque o calor está muito mais forte. Mas o que vem antes, né? Como é que eu preparo esse mercado? Como é que eu apresento a minha marca? Então, ao longo desse período que não é o forte de vendas, eu tenho a oportunidade de trabalhar a minha marca, como se eu estivesse preparando o terreno para colher mais na frente. Sim, e também, assim, citando esse exemplo do ar-condicionado, a gente pode dar exemplos de empresas que, além de vender o ar-condicionado, instalar o ar-condicionado, fazem manutenção. Então é um outro público que eles podem atingir com ações promocionais no inverno, para manter o ar-condicionado funcionando, para quando o verão chegar, não ter que ligar né, às pressas. Então, e aí, a partir disso, a gente parte para um outro assunto, que é o que é preciso para você ter uma boa estratégia de marketing. Né, a gente pincelou isso um pouco no webinar, na live anterior que a gente fez, mas a gente gosta de reforçar isso porque é muito importante. Né? Então, antes de qualquer coisa, você vai pesquisar sobre o seu segmento, sobre o seu mercado, sobre o seu público, porque senão você não sabe com quem você está falando, você não sabe como você deve falar, e às vezes são ações que você vai investir um valor, determinado valor, e não vai ter retorno. Né? Então, na verdade, até esses 4 pontos que você está apresentando, Vinícius, são extremamente importantes, mas a gente tem uma frase assim muito forte aqui no nosso dia a dia que quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, assim, antes de você pensar em marketing digital ou de repente começar a detalhar as suas ações, pesquisar um pouco mais, fazer esse planejamento, você tem que saber exatamente onde você quer chegar. E assim, e quanto mais específico for o seu objetivo, melhor vai ser a qualidade do seu planejamento, porque você sabe o que você quer, provavelmente você vai colocar uma linha do tempo, aonde você quer chegar nisso, ou quando você quer chegar, porque você sabe onde você quer chegar. Agora, se você começa a pesquisar, a planejar, e você não idealiza o lugar onde você quer chegar, qualquer lugar vai servir. Né? E aí, de repente, esse qualquer lugar pode não ser muito bom para você. Ao invés de ser lucrativo, você só desperdiça, né? Recursos, dinheiro, tudo isso. E aí o tempo. E o tempo, que é o fator mais importante, né? Então, depois de pesquisar, você vai planejar como que você vai se comunicar, qual que vai ser a sua jornada até que você consiga, né, clientes, que você venda bastante. Então, o planejamento é como o Fih falou, é uma das coisas mais importantes, porque é onde você vai definir aonde você quer chegar, né, e como você vai chegar. Né? Que recursos você tem para isso. Às vezes, quando a gente costuma falar de recursos, a gente só, de repente, acaba se prendendo em recursos financeiros, mas a gente tem recurso de tempo, a gente tem recurso de pessoas. De repente, eu quero fazer uma coisa muito legal, muito mirabolante, mas será que eu tenho uma equipe, ou as pessoas que compõem a minha equipe, elas podem suportar essa minha ação? Será que essas pessoas que estão na minha equipe, elas entendem aonde eu quero chegar, elas têm um conhecimento, elas têm a base cognitiva, a base intelectual para entender quais são os meus objetivos? Isso é muito importante também, esse tipo de recurso, né? Porque a gente acaba negligenciando um pouquinho essa questão do recurso humano, de como tratar esse recurso humano. E é o principal. Porque no final das contas, quem vai utilizar os recursos, tempo, dinheiro, vai ser o recurso humano. Exatamente. Depois de pesquisar e planejar, você vai desenvolver o trabalho, né, as divulgações, as artes, ou qual seja o meio que você resolveu ou planejou para seguir aí até conseguir uma venda. Então, divulgar em redes sociais, desenvolver sites, você vai fazer o trabalho que você planejou. Né? Você vai solidificar aquilo que você desenhou. Basicamente, a mão na massa. Basicamente, a mão na massa. Basicamente não, né? É a mão na massa. É a mão na massa. E o mensurar, né? Que toda ação tem que ter um retorno positivo, negativo, equilibrado. E aí, a partir disso, você consegue desenvolver novas ações. Muito legal. Então, já facilita um pouco do seu planejamento, da sua pesquisa, com a mensuração. E isso, o marketing digital dá é uma diferença gigantesca para o marketing tradicional. Porque você consegue mensurar dados muito precisos e se não tiver de acordo com o que você planejou, a mudança é muito mais ágil. Tem mais agilidade para você estar mudando, né? Você conseguir mudar a rota num espaço de tempo muito menor. Exatamente. Né? E, querendo ou não, assim, é óbvio, a gente defende o marketing digital porque a gente trabalha com isso o tempo todo. Mas ele é muito mais, como é que a expressão que a gente pode dar, é muito mais eficiente do que o marketing tradicional. Não só pela possibilidade de mensurar, mas considerando isso que o Vini acabou de falar.
Porque de repente eu fiz uma arte, eu fiz um trabalho muito legal, que eu demorei muito tempo de desenvolvimento, mas o mercado não está respondendo do jeito que eu quero. Então eu coloco a minha equipe para sentar, para mudar, para mudar essa arte, para mudar essa comunicação, de repente o slogan, ou alguma coisa, ou aproveitar algum momento, alguma notícia da hora, eu consigo fazer isso muito mais, do momento, né? Eu consigo fazer isso muito mais rápido. Agora, pela mídia tradicional, se eu tivesse que mandar imprimir ou produzir alguma coisa, o que eu produzi eu já perdi, então ia ter que acabar descartando, e é dinheiro que acaba jogando fora. A dificuldade de eu mensurar esses resultados é muito grande. Não é que não é mensurável, que eu não consigo mensurar, mas, digamos assim, a acurácia, a precisão desse aferimento é muito menor, né? Acaba sendo muito menor, porque tem muito menos recursos. Porque a gente parar para ver aqui, né, a gente considerando o nosso dia a dia de trabalho, a quantidade de ferramentas que a gente utiliza aqui só para aferir resultado, não é nem para produzir, mas só para aferir resultado é muito grande, né? São vários fornecedores, às vezes aqui os fornecedores não conseguem atender a nossa demanda, a gente acaba tendo que desenvolver ferramentas internas, então essa possibilidade de mensuração ela te permite otimizar melhor o teu dinheiro, principalmente o teu dinheiro, porque a gente falando assim, a gente não gosta de falar muito nessa palavra em crise, né? Porque a gente fala em crise e dá uma conotação muito negativa, né? A gente só pensa em coisas ruins, mas a gente também tem que pensar que grandes nomes da economia ou do mundo empresarial, grandes empresas se desenvolveram em momentos de pseudo-crises, porque eles enxergaram nessas crises uma oportunidade de crescimento ou algo do gênero, né? Então eles se adequaram, e nem sempre necessariamente é criar um produto revolucionário, fazer alguma coisinha, uma coisa muito diferente. Às vezes, como a gente já viu em outras lives, a simples maneira de a gente começar a tratar os nossos clientes, né, os nossos potenciais clientes, já é uma coisa que causa uma diferença muito grande. Porque se você trata bem o seu cliente, né, o seu potencial cliente acaba vendo, acaba se interessando e fala assim, olha que legal, essa empresa trata bem o seu cliente e eu quero esse tratamento para mim. E isso acaba virando o que antigamente, só que a gente fala em rede social, é o antigo boca a boca, né? Porque as pessoas compartilham coisas boas também. Eu não acredito. Tem uma máxima aí que as pessoas acabam falando que o que dá notícia são notícias ruins. Eu não acredito, não. Eu acho que as redes sociais vêm até para provar o contrário. Coisas boas são compartilhadas e vistas por muita gente. É, isso que você falou da crise, né? Que traz oportunidades, a gente vê desde muito tempo, né? A gente até fez uma publicação no nosso blog, quem quiser ler, tá lá no nosso site, dando exemplos de empresas que fizeram isso, né? A Honda, a Harley Davidson, a Apple. Assim, hoje são empresas que são impérios, né? São empresas gigantes, mas passaram por muito perrengue, né? Algumas foram até sabotadas e mudaram a visão disso. Não viram como um problema que ia parar eles, né? Como se fosse um muro e eles derrubassem aquele muro porque era um ideal maior do que o momento. Então, acho que é mais ou menos isso que você tá querendo passar pro pessoal, né? Essa é a mensagem. Na verdade, muito mais do que de repente essas empresas passaram por crise, elas na verdade nasceram durante a crise. E a gente acaba se perguntando, pô, mas por que vocês estão acabando de falar de crise, falando de empresas que vivenciaram crise? Porque quantos empresários, ou quantas pessoas, ou quantos funcionários executivos de empresa estão aí desanimados, tristes, chateados, preocupados com esse momento? Mas a mensagem que a gente quer passar para vocês, e deixar para vocês e para todo mundo, se de repente muito mais do que o conteúdo técnico, é que há possibilidade de a gente passar por esse momento e passar bem, passar com saúde, passar com um certo nível de sucesso. É óbvio, se eu estivesse no momento de bonança, no momento em que a economia estivesse explodindo e estivesse todo mundo comprando tudo bem, o cenário ia ser outro, né? Mas hoje a gente está num momento um pouco de retenção, porque a crise... E essa crise, eu acho que ela é muito maior porque as pessoas estão preocupadas com o que vai acontecer. Essa incerteza acaba aumentando a crise. Então, o objetivo nosso aqui, desses exemplos, principalmente dessas publicações, quando o Vini com a equipe dele veio com essa ideia de fazer essas publicações, foi justamente de passar uma mensagem de esperança, que a gente não precisa... A dificuldade está aí. Não é crise, é uma dificuldade, mas a gente pode vencer, a gente pode transpor essa dificuldade, porque se teve empresas, pessoas que passaram por isso há muitos anos atrás, provavelmente, algumas delas há muitos anos atrás, há 40, 50, 60 anos atrás, com muito menos recursos, com muito menos conhecimento, não foi sorte. É um conjunto de ações, mas principalmente, acredito eu, pensamento positivo. Essas pessoas não deixaram a dificuldade ser uma barreira intransponível.
elas enxergaram como um degrau, como uma possibilidade de ir cada vez mais acima. E foi o que fez eles serem o que eles são, né? Se a gente parar pra ver, né? E toda grande jornada começa com um passo, né? Então, Que é o mais importante, o primeiro passo, né? A gente estava Exatamente. conversando hoje de acordar cedo para fazer academia e tal. O primeiro passo é o principal. acordar, né? É, o acordar, né? Então aí a gente vai pro tema principal da nossa live, né? Que quais são as ações que podem prejudicar a sua empresa no marketing digital. São inúmeras, tá? Não são poucas, mas a gente listou só algumas para poder falar, ó, não façam isso. Né? Quem estiver assistindo, tiver uma empresa e não quiser ser prejudicado, para não seguir esses exemplos, né? É porque assim, a gente tem exemplos, acho que clássicos, assim, né? Não vou nem falar de empresas, para a gente não acabar não denigrindo a imagem delas, até para não causar nenhum problema jurídico ou legal. Mas a gente tem vários exemplos na história da comunicação, se a gente parar para ver, que foram extremamente danosas. É como, digamos assim, o tiro saiu pela culatra. Né? E a comunicação, o jeito que a gente se apresenta, que na verdade é o marketing digital, mas a gente é uma ferramenta, com várias ferramentas de comunicação, de como eu me apresento, só que eu me apresento isso de uma maneira massificada. Eu consigo abranger não só um número de pessoas no espaço de tempo muito menor. Então, se eu fizer alguma coisa errada, ou fizer alguma coisa que vai denegrir a minha imagem, muita gente vai ver. Né? Então, às vezes é um texto, às vezes é uma fala mal colocada, então a gente tem que tomar muito cuidado. Né? A gente e tem exemplos históricos aí de pessoas que tiveram carreiras brilhantes, né, na comunicação, nas artes, e que por um momento, por um deslize, por uma comunicação mal colocada, por uma frase mal falada, trouxe digamos assim, um prejuízo muito grande para a sua empresa, para a sua carreira. Então, a gente atentar para como a gente se comunica, como a gente se apresenta, né? A mesma coisa também, não adianta a gente ter um conteúdo muito legal e se preparar muito bem, fazer um levantamento, produzir um texto muito legal, se a envelopagem, se o que está mais aparente não for legal, se de repente não tiver um highlight legal, de repente se não tiver uma chamada boa. Então, a gente tem que se preocupar com todos os detalhes. É a mesma coisa a gente ser uma pessoa muito legal, muito bacana, muito intelectualizada, muito espiritualizada, que tem muito para contribuir com a sociedade, com as pessoas, mas essa pessoa ou ela se esconde ou ela se apresenta muito mal. E se ela se apresenta muito mal, ninguém chega perto. Ninguém quer se relacionar com uma pessoa que se veste mal, ou que se apresenta muito mal, ou que passa uma mensagem negativa. Ou seja, é mais difícil. Não é que ninguém quer, mas é mais difícil. Né? A gente se aproximar de alguma empresa que passa uma imagem negativa. Por exemplo, hoje, a gente defende muito essa questão da ecologia, do meio ambiente, de preservar recursos. Isso está muito mais em voga, não só a questão do aquecimento global, mas a gente preservar o meio onde a gente convive, né? Então, hoje, se você pegar uma empresa que polui em excesso, ou que polui, ou que não reaproveita os recursos, você não vai querer se aproximar, você não vai querer estampar a marca dela na sua roupa. Né? Recentemente, nós tivemos um exemplo aí de uma empresa que associou a sua marca ao trabalho infantil, à escrava infantil. Né? Eu conheço diversas pessoas que compravam dessa marca, que gostavam dela, mas não compram mais nada. Por quê? Porque elas realmente se sentem e falam assim, não quero associar a minha imagem, os meus valores, o que eu acredito a essa imagem. E às vezes por um deslize, às vezes não foi a empresa toda, foi um departamento de compras, ou foi um contrato firmado com uma empresa fornecedora XYZ que acabou manchando a imagem da empresa para sempre. O trabalho de recuperação de uma imagem é mais complicado do que você conquistar uma imagem, como o Vini falou lá no começo, a construir a sua imagem. E uma vírgula muda tudo, né? Se você mudar a vírgula, uma palavra para frente ou uma para trás, já dá outro sentido, dependendo da frase. Então, tem que tomar muito cuidado, né, com o que você expõe, com o que você vai realmente trabalhar. Né? Então, a primeira de todas é não conhecer o seu público-alvo. Né? Acredito que essa empresa que você está falando, eu acho que eu sei qual é. Que a gente não vai citar. Não vamos falar nome. Mas não conhecia direito o público-alvo. Né? Quando vazou essa informação ou quando vazaram essa informação, não conhecia, não teve um planejamento para esse público-alvo. Né? E acabou sendo prejudicada por ela mesma, por uma ação dela. Né? Infelizmente. A parte de você conhecer o seu público-alvo é que a partir de primeiro assim, conhecer é saber quem é. Então, quem é o meu público-alvo? Né? Você definir, seu público pode ser pessoas, seres humanos do 0 aos 100 anos.
essas pessoas, só pela faixa etária, têm necessidades diferentes. Preferências diferentes. Preferências diferentes. Às vezes a gente pode considerar aspectos de gênero, por exemplo. Um gênero tem uma predisposição a utilizar equipamentos, roupas, ou enxergar ou identificar as coisas de uma maneira diferente. Ou então a gente pode considerar a região onde as pessoas estão inseridas. Podem ser pessoas da mesma faixa etária, do mesmo gênero, mas que estão, não falo em lugares diferentes do globo, mas vamos falar do Brasil, por exemplo. Então, lugares diferentes. Pega um cara do Sul e um cara do, sei lá, do Rio Grande do Sul e um cara do Amapá. Tem necessidades diferentes. Não adianta, um exemplo, eu ser, sei lá, uma empresa do setor de calçados e eu fazer botas lindas e maravilhosas e encaixotar essas botas todas e colocar para vender no inverno no Amapá. Será que o inverno no Amapá requer o uso de bota? Que as pessoas precisam manter os pés bem aquecidos contra o frio intenso? Eu acho um pouco difícil. Mas provavelmente esse produto teria uma aderência maior no sul do país, né? Então, assim, a gente não precisa ser tão discrepante para a gente considerar e avaliar o nosso público-alvo. E detalhe, conhecer o nosso público-alvo é um exercício diário. Mas é um exercício diário de olhar essas informações, de olhar para o meu público, ter uma ferramenta ou um mecanismo, não é comprar uma ferramenta super tecnológica, às vezes um repositório de notas, um arquivo no Word ou sei lá, algo do gênero, para você anotar essas informações. Então você tem que saber armazenar essas informações e tem que saber tratar essas informações. O mais importante é a gente saber interpretar essas informações. Então eu tenho que ter uma mecânica constante de olhar para esse meu cliente, de eu armazenar essas informações e de eu saber interpretar. Porque assim como as pessoas mudam, o meu público, o nosso público muda, o público de cada um muda. E se a gente fizer esse exercício e esse exercício for constante, a gente consegue avaliar essas mudanças. Por um exemplo clássico, a gente vê crianças hoje em dia, né? Se você olhar, não sei se vocês têm oportunidade, mas olhar uma criança com 10 anos e a mesma criança com 15, e essa criança que virou um jovem com 20, as prioridades, o jeito de se vestir, de pensar, de comprar, os valores, são muito diferentes, né? Crianças, assim, e jovens de 20 anos hoje, essa geração, ela pensa completamente diferente dos jovens da minha geração quando tinham 20 anos. Então não adianta eu falar assim, eu sei como é que eu era com 20 anos e eu sei o que essa geração quer porque era o que eu queria. Não é. Não é. Já mudou completamente. Esse choque, entre aspas, de geração, porque eu não acho que é um choque, eu acho que é uma contribuição. Acho que tanto as gerações mais antigas têm muito a contribuir e a gente acha que por ser mais velho acaba tendo muito que contribuir, mas a gente não vê a contribuição que essa geração traz. Então talvez essa resistência de aceitar algumas coisas aconteça por conta disso, mas isso é um tema para um outro webinar, que acho que é um assunto bem interessante, uma pauta bem legal para a gente estar conversando. É legal falar disso, porque eu acho que não é nem só a geração, né? Porque eu tenho amigos que têm essa mesma faixa de idade que eu, que pensam completamente diferente, querem coisas completamente diferentes, né? Então, eu acho que vem um pouco também não de influência forçada, mas do que viveu. Então, não dá para você colocar num balaio e falar, esse é meu público-alvo, tô aí material e vem até mim que eu tenho tudo. Você tem que definir muito bem, né? Então esse é o maior erro, você não conhecer quem você está falando, tá? Então o segundo passo é não planejar, né? Então você sair tropeçando em um monte de informação, cuspindo um monte de coisa que não é interessante, você se prejudica. O não planejar estrategicamente, porque a gente acaba... E essa palavra colocada aqui, ela foi muito bem posta, assim, o não se planejar estrategicamente, eu não saber me posicionar, saber que cada comunicação, que cada inferência, cada imagem, cada postagem, cada vez que eu me apresento para o meu público, isso está gerando uma reação. Então eu tenho que me apresentar, me postar estrategicamente, tá? Ó, Vini, aqui tem uma pergunta aqui da Luana, aqui, ó, como definir seu público-alvo sem excluir determinado grupo? No exemplo das crianças, como eu posso fazer a venda de um brinquedo de forma inclusiva, considerando que a criança tem uma deficiência? É uma pergunta da Luana aqui. Eu acho que primeiramente, se o produto é inclusivo, né, como ela fala, ela já tem o público dela, né, que são crianças
provavelmente ela já tem uma idade definida desse público dela, né, que compra mais ou que ela desenhou para vender esse produto dela. O que ela vai reforçar aí, tá, Luana? O que você tem que reforçar? A comunicação, né? Você tem que mostrar que é um brinquedo que não exclui nenhum tipo de criança ou outro tipo de criança por conta de uma deficiência ou coisa do tipo, né? Então eu acho que aí você já tem o público definido. O que você vai fazer agora é o desenvolver, né, que a gente fala. Você vai desenvolver artes ou comunicações específicas para esses dois públicos, tá? Porque você torna dois públicos em um. Aliás, muito legal a iniciativa de ter um brinquedo que é inclusivo. E tem um aspecto que ele chega a ser conceitual quando a gente fala de marketing, porque quem é apaixonado por marketing, estuda marketing, conhece um pouquinho de marketing, antigamente, até pouco tempo atrás, antigamente eu falo, não é 20, 30 anos atrás, é coisa de 10, 7 anos atrás, todas as nossas ações buscavam apresentar ao cliente ou fornecer ao cliente uma sensação de exclusividade. Ou seja, cara, você é exclusivo, você vai ter um tratamento diferenciado, você é o cara, você é a senhora, você é o cliente. E hoje isso mudou, mas mudou justamente, e essa palavra que assim, mudou do exclusivo para o inclusivo. Então assim, eu não quero mais fazer parte de um mundo onde eu não possa compartilhar o que eu tenho com os outros ou com as pessoas que me cercam. Eu vi uma entrevista recentemente de um ator falando assim que em alguns lugares do mundo as pessoas não estão preocupadas em ter um carro legal, em ter uma Ferrari, em ter uma McLaren, em ter um Lamborghini, um Aston Martin. Eles não estão preocupados com isso. É lógico que eles estão preocupados com ter um conforto num carro bom, mas eles também estão preocupados em ter uma estrada boa para poder rodar esses veículos e dividir esse espaço com essas pessoas. Porque o que adianta eu ter uma Ferrari, eu ter um carro de uma Lamborghini e pegar uma estrada esburacada? O carro não chega no seu destino final, ou pelo menos, se chegar no seu destino final, ele não vai poder utilizar nem 10% da eficiência desse veículo. Então, a questão da inclusividade hoje, de você ser inclusivo, ele é muito mais importante do que a exclusividade. Então, você transmitir para o seu cliente, assim, completando o que o Vini falou, você conseguir transmitir para o seu cliente, para o seu público, que ele pertence a um grupo, que ele está fazendo parte de uma coisa que tem, de uma comunidade que tem valor, que preza algumas coisas, esse aspecto da inclusividade, ele é muito mais importante hoje do que a exclusividade. É o propósito. Né? Também, exato. As pessoas hoje compram um propósito de uma marca. Eles não compram que nem antigamente tinha marcas que se você olhava e a pessoa estava ou vestindo, ou que nem se falou a Ferrari, o carro, é uma pessoa bem de vida. Hoje em dia não. Você vê que tem pessoas que... Eu tenho amigos que eles têm uma condição boa, mas preferem ter um carro um pouco mais barato para ter um dinheiro guardado, porque é um estilo de vida diferente que a gente vê, é um comportamento diferente. Não tão consumistas. Eles querem o aspecto da inclusividade. Conforto. É o conforto, né? Eu quero estar incluído num grupo e não me excluindo. Né? Porque acho que quanto mais a gente busca essa exclusividade, mais distante a gente fica de uma oportunidade de pessoas, ou de grupos, ou de comunidades que poderiam me fazer crescer, me contribuir, me fazer sentir muito melhor. Né? E o momento que a gente vive vai reforçar isso, né? É verdade. A gente querer ser incluído, assim. Eu acho que esse momento social e econômico que a gente está vivendo é exatamente isso. Vai reforçar muito quando passar, e vai passar, tá, gente? Tá passando. Tá passando. Um outro passo bate muito de encontro com isso que o Fih disse, que é você não ter uma comunicação clara e objetiva. Né? Então, Luana, a comunicação para o seu cliente aí, você pode falar com os pais dessas crianças, você pode atingir essas crianças diretamente através de vídeos que chamem a atenção, né? Porque você tem o público-alvo que consome e o público-alvo que vai pagar. Então não adianta você atingir só as crianças. Então a sua comunicação ela tem que ser muito bem dirigida para você atingir quem você realmente quer. Você quer atingir quem vai comprar ou quem vai chegar na loja e ficar puxando ali a calça do pai? Pai, eu quero esse brinquedo, né? Nesse caso, assim, isso vai um pouquinho do que a gente falou, do planejamento, de a gente considerar o nosso público-alvo. Às vezes, para um produto, o nosso público é quem paga e quem decide, e a gente tem quem usa. Né? Então, a gente tem que pensar, de repente, fazer uma comunicação para 3 públicos diferentes para um mesmo produto. E a gente fala assim, utiliza esse termo de ser clara e objetiva, porque quanto mais transparente a gente for na comunicação, maior a segurança que a gente gera. Né? Você não vai comprar nada, não vai para nenhum lugar se você se sentir inseguro. Né? Então, assim, o aspecto da segurança
na informação tem que ser muito claro. As pessoas têm que saber para onde estão indo e como estão indo. Tem que saber como é esse produto e como vão utilizar, né? Então, não existe ferramenta hoje mais eficiente do que a internet hoje, e mais eficiente ainda são as redes sociais, né? Porque hoje a gente busca informação de tudo, referência de tudo, comparativo de tudo, 90% das vezes nas redes sociais. Eu não quero saber como o meu fornecedor vai descrever o produto que ele vende, porque é óbvio que o produto que ele vende sempre vai ser legal, sempre vai ser o melhor, o mais bonito, o mais eficiente, mas eu quero saber das pessoas que utilizaram. Então, assim, eu tenho que ser muito claro na minha comunicação, ela tem que ser muito objetiva. Para ela ser objetiva, eu tenho que planejar, tenho que saber onde eu quero chegar. Se eu vou montar uma comunicação que eu quero conscientizar o mundo que o consumo de tabaco não é bom, por exemplo, eu tenho que ser claro, eu tenho que ser objetivo, eu não posso ficar dando rodeios. E o pior disso tudo é que, assim, se você não tem uma comunicação clara, objetiva e transparente, como você falou, vão criar essa comunicação para sua marca. Vão estar falando, né? Vão falar da sua marca. Então, você pode se prejudicar por causa de pessoas que estão falando da sua marca, do seu produto, do seu brinquedo, no caso da Luana, e estão falando coisas que não são o que você expôs ao mercado. Então, isso é um baita prejuízo. Certo. Né? Porque... e assim, essa questão da gente ser objetivo e claro, porque quando a gente não é objetivo e claro, a sensação que dá é basicamente que nem, assim, fazendo uma analogia, aproveitando o momento que a gente vive também, parece político em época de eleição, né? Você pergunta uma coisa, o céu é azul, ele vai responder tudo, menos se o céu é azul. Ele vai ficar dando volta, volta e volta. Antigamente isso enganava as pessoas, hoje não engana mais, né? Antigamente, até porque o acesso à informação está muito maior. Então, antigamente enganava as pessoas ele conseguia algum resultado com esse tipo de conduta. Hoje em dia, não. Se você não é claro e objetivo, esse cara está escondendo alguma coisa tem aí. Então, em vez de você conquistar a credibilidade com o seu cliente, você perde. Você pode estar perdendo. Vini, tem mais uma pergunta aqui do Ricardo. Que eu posso considerar que há um excesso ou overdose de ofertas e promoções no Facebook? Como conseguir se destacar nesta mídia social sem ficar enjoativo? Pode considerar, sim. Tem um excesso de ofertas, isso é normal, porque, como a gente falou no começo da live, é uma ferramenta muito acessível, né? Basta você estudar um pouquinho que você vai tentar fazer alguma coisa. Como você se diferencia, parte de tudo isso que a gente falou. Seu planejamento, com quem você vai falar realmente, para quem você vai oferecer o seu produto, se você está realmente falando para quem é interessante. Exato. Né? Porque não adianta você querer vender uma Ferrari para um cara que tem dinheiro para comprar um Fusca. Né? Não é nada de errado. Né? Lógico, se você fizer essa comunicação errada uma vez, você tem como mudar isso de maneira rápida. Mas aí você vai ter que mensurar. Já perdeu um tempo. Você perdeu um tempo. Mas completando o que tu está dizendo, assim, todas as redes sociais hoje, elas permitem, nas ferramentas de alavancagem, você ser bem direto ao ponto, você colocar essa comunicação, essa postagem para quem precisa, no momento que ela precisa. Né? Então, por exemplo, se tem uma pessoa hoje que está procurando comprar microfones, por exemplo, ela está pesquisando microfones, e eu fazer uma alavancagem de campanha, conseguir programar direitinho todas as minhas hashtags, toda a minha bio, toda bonitinha, essa comunicação vai chegar para esse cliente no momento que ele mais precisa. Então, não só se preocupar com a comunicação, mas saber utilizar bem a ferramenta. Né? Como a gente costuma falar assim, todo mundo hoje pode ter uma página no Facebook e se beneficiar disso. Mas saber trabalhar ela estrategicamente, fazer um cross de informações, uma publicação cruzada com outros tipos de mídias, isso é muito importante. Então, a gente não pode se preocupar somente com a publicação em si, mas é o que vem por trás, né? Não é simplesmente eu me preparar com a comida que eu vou produzir, por exemplo, se é um caso de um restaurante, mas como eu vou produzir essa comida, como é que ela vai ser produzida? Será que se alguém for entrar na minha cozinha e ver a maneira que eu estou produzindo, quais os valores que eu estou empregando na produção daquele produto ou daquele alimento, essa pessoa vai ficar feliz? Ela vai aderir, vai comprar o meu produto? Então, saber programar bem
esse tipo de mídia é um fator muito importante. Talvez o mais importante, ou tão importante quanto o padrão de comunicação que a gente imprimir. Sim. E aí o próximo ponto bate um pouco com o que eu ia falar agora sobre essa pergunta do Ricardo, que tem muito a ver hoje em dia. Por exemplo, o Facebook ele limitou um pouco o alcance sem o investimento. Então não adianta querer tirar leite de pedra. Você consegue atingir um certo público, mas você vai ter que colocar um pouco de dinheiro se você quiser atingir um número maior de pessoas. Então, se você não ter uma verba definida para isso, é uma coisa que te prejudica. Sim. Porque, que nem o Fih falou que o Facebook tem uma ferramenta que você define quem é o público, qual é o interesse, qual que é o alcance, o raio de quantos quilômetros, tudo isso você consegue fazer. Mas aí você tem que pagar um certo investimento, que seria como se fosse um anúncio no Facebook, que ele vai pegar a configuração desse usuário que pesquisou sobre determinado assunto, ficou salvo ali cache, cookie no computador dele, e ele vai retargetar, vai reaparecer esse produto com base nos interesses desse usuário. Então, e isso você consegue fazer com uma verba. Sim. Se você não tiver essa verba, fica um pouco mais difícil. Tudo é questão do planejamento, né? Não adianta eu fazer todo um planejamento de viagem, de vida, de posicionamento. Se eu quero chegar no Rio de Janeiro, por exemplo, mas o meu carro ter combustível até Volta Redonda, né? Não vou chegar no meu objetivo. Eu vou chegar numa parte do meu objetivo. Mas eu posso concluir o meu objetivo? Pode. O seu tempo vai ser maior, aos trancos e barrancos. Por isso que planejar a verba, o investimento é tão importante como. É óbvio, a gente consegue fazer isso sozinho? Consegue. Vocês conseguem fazer isso pesquisando, levantando o público, vendo o tempo de publicação. Essas próprias mídias, elas te ajudam com alguns tutoriais. Mas é óbvio que para a gente ter um resultado melhor, a gente precisa do envolvimento e da participação do especialista. Ele não vai só te ajudar a mensurar a tua verba, a planejar a tua verba, a projetar a sua verba, mas a velocidade que isso vai acontecer. De repente é melhor eu colocar esse dinheiro todo numa vez só, assim, dentro de um planejamento. Eu coloco toda essa verba para rodar todo no final de semana, eu diluo ela ao longo da semana. Quais são os melhores horários para a gente postar? A gente tem que atentar muito para isso, né? Quais são os melhores horários para, de repente, eu colocar uma comunicação, que isso também vai influenciar no sucesso da tua comunicação, né? Porque às vezes tem momentos que a pessoa vai passar o olho na sua publicação e tem momentos que ela vai parar para ler. Então, assim, se eu sei que em tal horário ela vai passar o olho naquela comunicação, então eu vou usar a imagem, algo muito mais ilustrativo. Agora, no horário, no dia da semana, que ela vai ter um pouquinho mais de tempo, aí eu vou produzir um conteúdo um pouquinho mais profundo, com um pouquinho mais de caracteres, porque aí ela vai ter tempo para refletir, ela vai ter tempo para ler sobre aquilo que eu estou produzindo. Então, a verba, ela é muito importante e varia de acordo com o nosso objetivo e o planejamento. A gente não está falando aqui para gastar em milhões, tá, gente? Você tem que ter um valor definido de acordo com tudo o que a gente falou antes, né? O que você planejou, o que você pesquisou. Claro que dá para otimizar esses recursos, como o Fih falou, você vai atingir um certo resultado, pode não ser o esperado, mas você vai atingir aos poucos. Não, e a verba, né? Assim, a gente tem vários exemplos. Assim, a gente está sendo muito raso, muito superficial nessa discussão de verba. Mas, por exemplo, as pessoas, empresas que estão alavancando suas campanhas hoje no Google Ads, por exemplo. Eu quero alavancar no buscador do Google. Ela tem um investimento de X reais. A gente é prova disso através das nossas campanhas, dos nossos clientes, que com o passar do tempo, às vezes esse investimento é otimizado. O mesmo investimento, ele tem uma abrangência maior, ele tem um número de compartilhamentos maior, ele tem um número de engajamento maior, ele tem uma série de melhorias que foram feitas, que só aconteceram por conta do tempo. A gente teve um pouquinho mais de tempo para preparar, para aumentar a autoridade da página, do site, da publicação. O custo por clique, o famoso CPC, acaba diminuindo, você acaba otimizando o teu recurso. Então, a gente planejar a verba ao longo do tempo é isso também. Não é simplesmente eu planejar, pegar o dinheiro e vou colocar X e vou ter isso de abrangência. Porque esse X, se ele não tiver um outro trabalho paralelo, ou ele pode melhorar, ou como ele pode piorar também, né? Então, esse planejamento e saber o que a gente vai ter em termos para a gente poder se segurar, se manter ao longo do tempo é muito importante.
Aqui é um outro ponto que a gente gosta de reforçar até para os nossos parceiros. Não existe você fazer um trabalho e parar e depois voltar, e parar e depois voltar, porque você vai ter resultados inconsistentes, né? Manter uma frequência nas suas ações de marketing, acho que é o mais importante dos pontos que a gente pode falar aqui. Porque depois que você definiu tudo, deu um baita trabalho para você definir seu público, a gente sabe, planeja, né? Faz arte. Não ficou legal, volta, vamos fazer de novo, né? A gente sabe que tem um pouco de, planejamos, não deu como a gente queria e tal. Então, ter uma frequência nesse trabalho é o principal, né? Não adianta fazer, parar. Até porque, se a gente for falar de SEO, por exemplo, se você parar um tempinho e perder um pouco do resultado que você conquistou, a gente sabe que para recuperar para retomar que você falou. é mais trabalhoso, é mais custoso. Acho que uma analogia ela cabe neste momento aqui, é do tipo, você está se preparando para correr uma prova, sei lá, uma São Silvestre, por exemplo. Quanto mais tempo você demorar, porque assim, você vai treinando, você treinou, começou em janeiro, a prova é em dezembro, você treinou de janeiro a março. Aí você para de março a setembro, aí você treina de setembro a dezembro. Para retomar vai ser muito mais difícil. Se você manter uma certa regularidade, seu corpo vai estar mais robusto, vai estar mais forte, vai estar mais preparado, vai ter condições de atingir o resultado, ou seja, chegar no final da prova com muito mais saúde, com muito mais vibração, com muito mais força. Porque às vezes não é simplesmente conquistar o objetivo, mas se eu não tiver frequência, de repente se eu fizer essa parada, o custo para eu atingir esse objetivo é muito maior. E às vezes é custo financeiro mesmo, não é só custo de planejamento de tempo, é custo financeiro. Porque se eu mantenho uma certa regularidade, eu vou começar a ter algum ganho, algumas compensações, eu vou ter market share, então se eu vou conquistar mais mercado, eu fidelizei aquele determinado público, então eu vou poder fazer um pouquinho de jogo, um pouquinho melhor com esse dinheiro. Mas aí chega num determinado momento em que eu paro, é basicamente como você estanca, você tem um fluxo, você tem um rio correndo, você cortou esse fluxo. E aí você vai continuar do zero e você vai aproveitar pouco do que você conquistou previamente, né? Sim. Aqui tem mais uma pergunta aqui, ó. Realmente, acho que é do Ricardo também. Realmente, uso ferramentas de marketing digital na empresa que trabalho. E o planejamento do investimento é importante, mas a dedicação, a observação e a operação de um especialista interfere muito nos resultados. Basicamente aquilo que a gente complementou, o Ricardo, digamos assim, deu um salvo-conduto que referenciou aquilo que a gente estava falando, né? O especialista acaba sendo importante, mas de repente não é o momento financeiro de vocês terem um especialista. A gente sabe disso. Apesar de a gente viver disso, a gente precisar disso, mas a gente sabe que você precisa começar a fazer alguma coisa, porque hoje está todo mundo investindo no ambiente digital. Quem não estava está se digitalizando de alguma maneira. Então, às vezes, eu não tenho condições financeiras para contratar um especialista. É óbvio que se eu tiver um especialista, o resultado vai ser melhor. A mesma coisa, se eu tiver algum problema estomacal e eu tomar um chazinho de boldo e tomar um remedinho caseiro, uma garrafada, sei lá, eu vou ter alguma melhora? Pode ter sorte que eu tenha. Mas se eu for num médico que teve uma formação, que teve uma preparação, que conhece fármaco, que conhece toda a fisiologia do meu corpo, o resultado vai ser muito melhor. Eu vou ter mais saúde no espaço menor de tempo. Então, para a gente manter a saúde das nossas ações, a presença de um especialista é importante. Talvez tão importante como, mas se você não tiver condições agora, tem muita informação na internet. É lógico que a gente vive disso, a gente quer e vai ajudar. Nossos webinars a gente tem recebido alguns contatos, a gente tem conversado com muita gente, muitos deles não chegam a firmar parceria com a gente, mas o que vale é você não ficar parado, né? A gente falou isso em outros webinars, e hoje você não é andar na rua, não é você colocar um sapato novo, trocar a sola de sapato e sair batendo perna, não é. É você trabalhar num ambiente digital. Então, assim, o especialista hoje, Ricardo, ele é muito importante. Para você caminhar mais certo, na direção certa, atingir seus objetivos no menor espaço de tempo possível. Mas se não der, comece a fazer alguma coisa. Não para. Não fique parado, porque senão se a gente ficar parado, essa maré de pessimismo começa a invadir a nossa empresa, a nossa mente, a cabeça dos nossos colegas de trabalho.
outras empresas começam a conquistar o espaço que era nosso, né? Porque se você já tem uma presença no mercado e as pessoas hoje não estão saindo de casa, elas vão procurar referência onde? Na internet. Hoje o grau de conectividade, se a gente for ver, digamos assim, de tempo de permanência na internet, hoje está absurdo, né? Tanto que a gente vê essas operadoras de streaming aí de vídeos, elas não estão mais nem deixando fazer a transmissão, não estão permitindo que seja feita mais a transmissão de filmes em 4K, porque a banda é muito alta, está pesando, então para poder atender essa demanda que cresceu absurdamente, que está muito fora do normal, então eles diminuíram a qualidade desses vídeos para não pesar tanto nessa transmissão. Ou seja, as pessoas estão conectadas, elas estão buscando tudo hoje na internet. De comprar pãozinho na padaria, remédio na farmácia, e as empresas estão se reinventando. Elas estão presentes e vão estar mais presentes e vão marcar cada vez mais presença na internet. Então, finalizando esse ponto aqui que o Vini começou apontando muito bem, a frequência é você estancar um fluxo de coisas boas que estavam acontecendo. Porque assim como a gente prepara o nosso corpo para chegar numa São Silvestre, correr lá os seus 15 quilômetros, bem, acabar inteiro, num tempo legal, é a mesma coisa as nossas campanhas de marketing digital. Você vai conseguir chegar no seu objetivo? Vai, mas talvez com um esforço muito maior. E às vezes esse esforço pode não recompensar o resultado. Então, o devagar e sempre, né, é uma das máximas do marketing digital. Você não pode parar, continua. O importante é ir. Tá, e aqui a gente vai falar um pouco do que a gente falou um pouco antes sobre mensurar os dados. Claro, a gente deu uma pincelada antes sobre a importância de mensurar os dados. Por quê? Porque mensurar é onde você vai ver realmente se os seus esforços atenderam ao seu planejamento, né? Então, vamos supor, a gente fez uma campanha de Google Ads e não teve a quantidade de cliques que você definiu no começo. Pô, uma coisa tem errado. O que é formulário? É a palavra-chave que não está batendo? Se você colocar em rede de display, que são os parceiros do Google, estão sendo veiculados nos sites das pessoas que você quer atingir, é o público certo. Então, você mensurando isso, e assim, tem muita ferramenta no marketing digital, ou que é barata, Porque tá de graça, ou né? que é grátis. É verdade, Então, tem muita coisa que é de graça aí. E isso, assim, é um dos principais para você mudar de direção se for preciso. Ou comemorar, né? Como a gente falou na live anterior, comemorar que foi um esforço bem definido, bem desenhado e bem desenvolvido. Então, mensurar, cara, tudo que você puder mensurar, mensura. Porque você, a partir do momento, se você mensura, você está mensurando de acordo com as suas necessidades. Você definiu os seus indicadores de performance, né? Que são os famosos KPIs aí. Então, você definiu muito bem quais são os seus indicadores de performance, você vai se mensurar aquilo. Então, meus indicadores de performance é posicionamento, meu indicador de performance é lead, meu indicador de performance é conversão, né? E é sempre bom a gente citar que nunca é bom a gente se prender a um ou dois tipos, a gente ser pobre na escolha de indicadores de performance. Quanto mais indicadores de performance eu tiver, maior for a regularidade na mensuração desses indicadores de performance, maior vai ser a possibilidade de eu ter sucesso no meu planejamento, de eu ter objetivos bons, de eu ganhar mais espaço, de aumentar meu número de conversão, de eu conquistar mais market share. Então, mensurar é uma possibilidade de saber se eu estou indo ou não do jeito certo, no lugar certo e na velocidade certa, né? E um pouco mais que isso, você mensurando, aferindo os resultados, muitas vezes você acha que você está indo para o lugar que você quer e os dados vão te mostrar outra coisa, né? Então, no caso do ar-condicionado, o cara pode pensar que ele vai vender muito ar-condicionado próximo ali de começar o verão. E aí ele vai mensurar isso e não, ele vê que a busca maior tem sido por quê? Manutenção. Então, o que ele vai fazer? Mudar a estratégia com base nisso. Pode ser um jeito de sobreviver com base nesse resultado que ele não é o que ele queria, mas trouxe um dado que ele pode usar a favor dele. Trouxe receita, né, para a empresa dele. Exatamente. Né? E também, aí vamos aproveitar, vamos assim, esgotar o exemplo do ar-condicionado hoje. Porque vamos usando o ar-condicionado e ele pode fazer, de repente, uma pesquisa nessas ferramentas de mensuração, de avaliação, que aí ele vai conseguir observar que ar-condicionado vende o ano inteiro, até porque tem regiões do país
que é verão o ano inteiro. E verão O frio de 24 graus, né? é verão de verdade. É verão que eu falo, não é esse verão do sul, sudeste, não. É verão acima de 30 graus, 28, 29 graus, para cima. Então, essas pessoas têm uma demanda por ar-condicionado, por exemplo, muito grande. Então, assim, não é só conquistar, quando a gente fala de sazonalidade, mas é a questão da região, é a questão do público, e a gente poder mensurar, essa mensuração ser constante. E isso a gente tem observado bastante, especialistas em economia, em marketing, em mercado, têm observado essa mudança de padrão de comportamento do público. Não é só do meu público-alvo. O público em si mudou, hoje as pessoas estão extremamente mais reticentes, né? A gente fazendo uma comparação, a gente estava conversando hoje de manhã aqui, se preparando para a nossa live e tal. A gente tem muitas empresas ainda que investem no marketing offline, por exemplo, panfletagem em farol. Eu parava em tudo quanto é farol, meu carro sempre ficava com pilha de papel, porque eu pegava, não só porque me interessava, mas eu falava assim, pô, sacanagem, tá chovendo, o cara tá com esse monte de papel aqui debaixo do braço, pô, que custa abrir minha janela e pegar um papelzinho dele? Hoje, quase ninguém, digamos assim, em sã consciência faz isso. Por que não vai fazer? Porque a gente está com medo de se contagiar por qualquer coisa. A gente não pega uma fruta no mercado sem pôr uma luva, sem passar álcool gel na mão na sequência, porque a gente tem medo que está contaminado. Eu vou pegar um papel que eu não sei o caminho que ele percorreu até chegar à minha mão, vou colocar dentro do meu carro. Coisas que até pouco tempo atrás, se alguém tivesse esse comportamento, ia ser um paranoico, algo do gênero. Alguém que tivesse algum distúrbio, um germofóbico, alguém que tivesse algum distúrbio psicológico. Hoje não, hoje é questão de sobrevivência. Então, se eu consigo mensurar, se eu avalio, eu sei até a mudança de comportamento desse meu público, que às vezes é um padrão de comportamento regular, ele vem se mantendo numa linha do tempo, mas chega uma hora que ele para. E usando esse exemplo do panfleto, o cara ele vai conseguir quantificar quantos panfletos foram entregues. É só quanto ele entregou, né? Mas quantos leram? Quem foi que leu? Qual página que foi mais vista? Isso ele não consegue. Qual produto? É verdade. Não tem como. Essa mensuração fica um pouco limitada, até porque tem muita inferência humana no meio do caminho aí, que será que o panfleteiro que pegou 10 mil panfletos, ele entregou os 10 mil panfletos ao longo do dia? Entregou 5 para cada carro, né? Já aconteceu comigo. Você toma um bolo, né? Você pega um pacote. Por que será que eu tô com 200 panfletos desse imóvel, desse empreendimento imobiliário? Distribui para mim aí. E acontece, gente. Acontece mesmo. Já aconteceu comigo, acho que com você. Você já deve ter pego 2 ali com o cara. Muito mais. Quase peguei uma gráfica de tanto papel que eu peguei já. Tá. Então, gente, no geral, a gente deu uma resumida. Tinha muito mais coisa que não é para fazer no marketing digital, mas acredito que... Essas são as principais. Essas são as principais. E pesquisando bem, assim, dá para achar. E se quiserem bater um papo com a gente não pode chamar vocês para tomar um café aqui. Hoje a gente por tá um pouco causa do limitado. momento. Pode ser um café virtual, pode entrar em contato com a gente por esse e-mail, aí para o supercontato@goapdigital.com.br. A gente sabe que os contatos que virão daí serão contatos vindo das lives. Fiquem à vontade para continuar. É lógico que não são todas as perguntas que a gente conseguiu responder. A gente tem um pessoal aqui que está ajudando a gente a fazer algumas triagens de algumas perguntas, até para não ter pergunta encavalada, sendo perguntas feitas com o mesmo padrão de resposta, com o mesmo tipo de resposta. Mas aí a gente está à disposição, fica à vontade para estar perguntando, entrando em contato com a gente, tá? E pessoal, um forte abraço aí, até a próxima.